Olá a todos, estamos ao vivo. Guardar o pessoal que está entrando. Opa, já tem o Guilherme, já tem mais gente entrando aqui. O professor Carlile já chegou. Leonardo, Amanda. Boa tarde, Amanda. Boa tarde, Maicon, Felipe. Boa tarde, Juliette, a minha linda esposa. Maurício Nascimento. Boa tarde a todos vocês. É um prazer recebê-los na nossa live Juntos na Quarentena. Agora estamos no YouTube também, ao vivo. Tá chegando a galera. E aí, Mal? Tudo bem, cara? Legal. Jaqueline também, seja bem-vinda. A Fran entrou também, Franciele, seja bem-vinda. Miranda 00, M Miranda é o Ricardo. Ricardo Miranda, seja bem-vindo. Patrícia Bartel também, seja muito bem-vinda. Estou esperando a galera chegar. No YouTube também tem 6 pessoas. Aí no YouTube você pode dar dedinho para cima, tá? Curtir as nossas lives. Subscrever no nosso canal também, UFSC Blumenau, no YouTube. Tem várias lives interessantes acontecendo. Legal. Nós começamos um pouquinho antes, agora 6 horas em ponto, horário de Brasília. Começamos um pouquinho antes para que os nossos amigos possam vir chegando no YouTube, chegando aqui no Instagram também. Eu vou confessar para vocês que eu estou um pouco nervoso, que é a primeira vez que eu tenho essa interação, esse novo normal, né? Mas, como diz aqui a nossa série de lives, segunda edição, Juntos na Quarentena, que já virou noventena, que já virou centena e vai virar muitos enas ainda pela frente. Espero que todos estejam em casa, quem puder, é óbvio. Espero que todos estejam se cuidando, usando máscara. Natália Elisa, seja bem-vinda. Carlos Pacheco, seja bem-vindo. Andrés Oliveira, seja bem-vindo também. Edi Duran. Legal. Vá Rocha 93, seja bem-vindo também. Bom, eu vou apresentar para vocês o nosso entrevistado, ou melhor, aquele com quem a gente vai bater um papo essa tarde, essa noite já aqui em Blumenau. O Carlile Lavor, ele é professor titular do Instituto de Matemática, Estatística e Computação Científica da Unicamp. Ele tem doutorado em computação pela COP da UFRJ em 2001. Ele foi aluno, foi orientado pelo professor Nelson Maculama, professor emérito,
o pessoal do campus de Blumenau que esteve presente no ERMAC, no Encontro Regional de Matemática Aplicada e Computacional, pôde conhecer o professor Nelson Maculan. Ele foi o nosso primeiro palestrante, ele abriu o evento fazendo as honras. O Carlile Lavor tem graduação em matemática pela Unicamp em 1996. Ele tem 100 artigos publicados, isso é o que consta no currículo Lattes, e 3.220 citações de acordo com o Google Scholar. Tem ampla experiência em matemática aplicada e computação. Teve alguns pós-doutorados também que ele fez, já foi professor visitante em diversas universidades pelo mundo, inclusive ele é Visiting Scholar nesse momento. Ele vai contar um pouquinho onde é que ele está e o que ele está fazendo. Douglas Maioli entrou, Leandro Fernandes entrou, sejam bem-vindos. E o Carlile deu uma grande contribuição para a matemática aplicada e computacional do Brasil. Ele foi presidente da Sociedade Brasileira de Matemática Aplicada e Computacional no biênio 2018-2019, a nossa SBMAC, que nós temos a cada dia construído. Né? Gabriela entrando aqui também. Bom, eu vou chamar o professor Carlile, então. Vamos chamá-lo para conversa. E ele vai falar um pouquinho mais dele, né? Esse foi um preâmbulo, esperando todo mundo chegar. Ele vai falar um pouquinho mais dele e a gente vai bater um papo sobre a vida dele. Qual é a ideia dessa nossa conversa? A ideia é que a gente possa mostrar quem é um cientista, o que é ser um cientista, porque um cientista ele é um ser humano como qualquer outro ser humano, né? A maioria de nós estamos também confinados nesse momento, nos protegendo, e alguns de nós trabalhando em casa pela ciência, né? Todos nós tentando aí conseguir resultados, alguns trabalhando para poder debelar essa pandemia, né? A SBMAC acabou de entrar, sejam bem-vindos. Inclusive, a nossa universidade, a Universidade Federal de Santa Catarina, tem um grupo que está trabalhando agora no desenvolvimento de uma vacina, tem um grupo que está trabalhando, um grupo multitask, trabalhando para tentar entender essa pandemia, monitorar a pandemia. Vamos chamar o Carlile, então. Deixa eu chamar ele aqui. Opa, estamos aguardando. Ele deve entrar em alguns segundinhos. Fala aí, jovem. Opa, tudo bem, pessoal? Tudo bem aí? Tem um monte de gente aqui, bastante gente querendo bater um papo com você, te conhecer melhor. Eu tô com a minha esposa aqui, que vai ser a minha auxiliar técnica, quem vai me dar todo o apoio aqui tecnológico. E como o Felipe falou, também para mim é a primeira experiência desse tipo. E que vocês nos perdoem se a gente cometer algum erro aqui de qualquer natureza. Aí vamos lá, né? Vamos enfrentar essa experiência diferente aí. Legal. Beleza, vamos lá. Parece que a internet está travando para vocês no Instagram? Tá um pouquinho, mas agora parece que melhorou. Tá, deixa eu tentar sair do... Melhorou agora? Tá travando mais? Parece que melhorou. Melhorou? Então vamos tentar. A gente vai monitorando. Qualquer coisa, a gente sai e entra de novo. Tá? Estão pedindo aqui, o pessoal da técnica está pedindo para eu chegar mais perto do modem. Eu estou do lado do modem. Você está me ouvindo bem? Estou te ouvindo? Excelente, excelente. Tá bom. Ricardo falou que está perfeito para ele ali. Tá tranquilo, para mim tá ok. Beleza, vamos lá. Bom, Carlile, para quem não sabe, os amigos mais próximos sabem, Carlile teve o prazer de ser orientado pelo Nelson Maculan e eu tive o prazer de ser orientado pelo Carlile, né? Eu fui aluno do Carlile de mestrado e doutorado e aprendi muito, reverbero muito, tem alguns dos meus alunos aqui também que sabem disso, né? Eu reverbero muitos ensinamentos que aprendi nessa caminhada. Carlile, eu queria começar a live falando sobre onde é que você está morando nesse momento, né? Fala pra gente um pouquinho onde é que você está.
Tá bom, então, de novo, é só desejar, agradecer por esse convite, pela iniciativa. Não sabia que você, Felipe, também tinha esse talento, parece um locutor, né? E agradecer pela presença de todo mundo que tá nos prestigiando. Muito obrigado pela participação e vamos tocar. Bom, respondendo a sua primeira pergunta, eu estou aqui na cidade de Querétaro, no estado de Querétaro, nos Estados Unidos do México, aqui na América do Norte, desde março desse ano. Estou aqui como professor visitante na Universidade Nacional Autônoma do México, a UNAM, trabalhando com o professor José Luiz Aragón, que é o diretor de um centro de física e matemática aplicada aqui da UNAM. Para quem não sabe, né, a UNAM tem 3 Nobéis, um Nobel da Paz, um Nobel de Literatura e um Nobel de Química. É uma grande universidade, é como se fosse uma super federal aí do Brasil. Tem mais de 60 mil alunos e eu estou no campus aqui de Querétaro, muito contente aqui. Os mexicanos gostam muito dos brasileiros. Está sendo uma experiência muito, muito boa. Eu já tive uma experiência na Europa, nos Estados Unidos, e estava faltando essa experiência na América Latina, né? E nossos irmãos latinos. Então, estou muito contente aqui com a experiência, muito, muito mesmo. Já experimentou o néctar do agave, que eles popularmente chamam de tequila? Aqui a tequila é um negócio sério. Aqui a tequila não é para virar feito uma cachaça, não. Bom, a boa cachaça também deve ser degustada, né? Exatamente. Já tive essa experiência, assim. Eu me lembro que, da vez que fui no México, eles conheci uma plantação do agave, uma planta muito interessante da qual eles fazem. Ela é como se fosse um cacto, né? É diferente da cana-de-açúcar. Já comi cacto também aqui. Também? Aqui tem vários tipos de cactos aqui. Eu só conheci o cacto cearense, né? Aqui eu estou conhecendo o cacto mexicano. E quantas pessoas moram aí na região de Querétaro? Acho que a cidade tem cerca de 600 mil habitantes. É uma cidade de porte médio, uma cidade muito desenvolvida, tem muita multinacional, muito estrangeiro. O estado de Querétaro é um estado bastante rico. É uma cidade interessante aqui, uma cidade muito interessante. O México tem características parecidas com o Brasil. Tem uma desigualdade muito grande, uma violência muito grande, mas a nossa cidade aqui é uma cidade muito organizada. Então, estamos bem tranquilos aqui. Você falou que está trabalhando com Jorge Aragón ou José Aragón? José Luiz Aragón. José Luiz Aragón. E você está trabalhando em que tema aí? Bom, o José Luiz, ele é um físico, eu diria que é um físico matemático, trabalha com cristalografia, tem uma bagagem matemática e computacional muito grande, e uma das especialidades dele também é trabalhar com álgebra de Clifford, e o que a gente está fazendo é tentar misturar a álgebra de Clifford com problemas em geometria molecular. Esse é o tema da nossa pesquisa aqui. É um tema que me interessa muito, na verdade, mas que interessante. E como é que é a vivência universitária? Eu sei que a gente está num tempo excepcional, né? A gente está num período difícil, né? Está tudo fechado, todo mundo em casa, mas você chegou a ter uma vivência com o pessoal aí antes de chegar o coronavírus? Sim, no mês de março, já tive essa experiência, mas aí no final de março a universidade já está fechada também e estamos trabalhando de casa. Bom, então agora temos que aproveitar e aprender a conviver nesse regime de trabalho em casa, né? Bom, é lógico que não substitui o contato físico da universidade, mas é o que a gente está tentando fazer. A minha esposa trabalha numa multinacional aqui, ela está trabalhando mais em casa do que na empresa, então temos que ter cuidado, temos que aprender, né, a conviver com esse novo estilo de vida. É o novo normal, como eles costumam dizer aqui no Brasil. Exato. Legal. Bom, a gente vai começar então o nosso bate-papo. A ideia é mostrar o lado B do cientista, né? Muita gente te conhece pelas palestras, inclusive tem algumas palestras no YouTube, as quais eu recomendo. Tem o evento na Rutgers University, que foi o ano passado, o ano retrasado. Ano passado, né? Foi bem bacana, inclusive o Leduino está aqui com a gente também, foi um dos palestrantes lá. O Ivan Lavor, que você conhece muito bem, falou para tomar cuidado com a tequila, rapaz. O homem tem cuidado com a tequila, rapaz. Certo, eu queria que você falasse um pouquinho como é que foi o começo desse lado B, como é que foi o começo desse Carlyle Lavor, né? Quem é o Carlyle Lavor?
Como é que foi o início da sua vida? Fala um pouquinho onde é que você nasceu, onde é que você cresceu, como é que foi a sua infância, a raiz familiar de onde você veio. Bom, eu sou cearense de Fortaleza e com 2 anos meu pai recebeu um convite para ir para Brasília, para trabalhar lá na UNB. E aí eu passei toda a infância em Brasília. Moramos 10 anos em Brasília. Eu tenho recordações muito boas de Brasília. Eu costumo dizer que foi uma vida mágica, porque eu morava na capital do país, né? E passava todas as férias no interior do Ceará, na casa da minha avó, numa cidade chamada Jucás, cidade do sertão cearense, com 20 mil habitantes. E na época eu gostava muito de Monteiro Lobato, e para mim eu me sentia o Narizinho, que eu sou o filho mais velho e o neto mais velho. Eu tinha uma prima, que era Narizinho, tinha minha avó, que era Dona Benta. É, Então, a minha infância foi maravilhosa, foi mágica. Muitos Romântica. primos, né? Hã? Uma infância romântica. Foi uma infância romântica, foi um privilégio, um presente que eu agradeço ao universo. Aí foi realmente E a infância é fundamental para todo mundo, né? Para as crianças. Eu tive uma infância privilegiada. Então, morava em Brasília, mas todas as férias passava no interior, no sertão cearense. Então, durante 10 anos eu morei lá. Aí, aos 12 anos, voltamos. O meu pai tinha sido. Meu pai já estava com. Já estava tudo acertado para fazer o doutorado nos Estados Unidos. Então, iríamos toda a família para os Estados Unidos. E aí apareceu um concurso numa cidade vizinha a Jucás, que é uma cidade maior, e ele trocou a vida tranquila, segura, de professor universitário, trocou os Estados Unidos para irmos, fomos toda a família morar no sertão cearense, onde morei a adolescência, né? E, Legal. Né? O seu pai também é o Carlile Lavor, né? Também conhecido como Carlile Lavor, mas o nome dele é Antônio Carlile, né? eu brinco com ele dizendo que eu sou o original Carlile Lavor, né? O meu pai se chama Antônio Carlile Holanda Lavor, mas é conhecido por Carlile Lavor também, no Ceará sou conhecido por Carlile Filho, né? Mas eu sou o original Carlile Lavor. Legal, legal. Parece que travou a nossa live. Como é que tá aí o pessoal da Eu tô técnica? bem, bom, aqui tá tudo bem. Tá bem? Tá tudo bem? Como é que tá o pessoal que está assistindo? Eu tô com um monitor aqui do lado no YouTube, eu vi que eles tiraram um tempinho. Tudo certo, é. Parece que tá travando um pouquinho, mas enfim, a gente tem que se habituar a essas novas tecnologias também, né? Uhum. Falou que tá normal, Amanda falou que tá tranquilo, ótimo. Vamos em Beleza. frente. Vamos lá. Seu pai, então, voltando a falar do seu pai é Antônio Carlile, seu pai é médico, Meu pai é médico sanitarista. sanitarista, trabalha com saúde pública, né? Isso, saúde Fala um pública. pouquinho para a gente da importância que teve o seu pai para o Brasil. Muita gente hoje tem contato com médico de família, né? E o seu pai tem um dedinho aí nesse negócio, né? Eu diria que ele tem um pouco mais de um dedinho, né? Bom, a experiência que ele teve em Brasília foi fundamental e em Jucás, nessa cidadezinha do sertão cearense, ele criou e definiu o programa de agente de saúde, que hoje está espalhado pelo Brasil inteiro e em alguns países da África já foi implementado também. Mas começou nessa cidadezinha lá do interior do Ceará, Jucás, e o meu pai é um cara especial. Bom, acho que a maioria de nós tem o pai como uma figura heróica, mas o meu pai é especial. É um idealista, é um médico que nunca cobrou uma consulta na vida dele. Já morou na África junto com a minha mãe, alguns meses, passando a experiência que eles tiveram lá no interior do Ceará, e depois foi espalhado pelo Ceará, e hoje está no Brasil inteiro, já com reconhecimento internacional pela ONU, inclusive uma tese do MIT, também estudou o trabalho que foi desenvolvido lá no interior do Ceará. Eu me lembro que eu estava de férias no sertão cearense, acho que era o café da manhã, e apareceu uma americana, já falava português, mas com sotaque muito forte, perguntando se era a casa do Carlile Lavor, né? E ela saiu lá do MIT para entrevistar e conhecer essa experiência de sucesso na redução da mortalidade infantil. Tem uma história interessante também. A tese dessa pessoa lá do MIT se chama, é algo do tipo, por que os sinos pararam de tocar, né?
Isso está relacionado à redução da mortalidade infantil, porque no interior do Nordeste, talvez no interior do país também, toda vida que um bebê morria, o sino da igreja tocava. Então, o título era Por que os sinos deixaram de tocar? Bom, Que é um bonito. pouquinho da história aí. Muito bonito mesmo. Seu pai está com 80 anos, você Hum. falou, ele vai fazer 80 anos e ele ainda trabalha, ele é o diretor da Fiocruz no Ceará. É ele que montou a Fiocruz lá, né? O meu pai que construiu a Fiocruz do Ceará, é claro que isso é um sonho que, para se tornar realidade, precisa de muita gente, né? Uma equipe muito Com grande, certeza. muitos amigos, muitos colaboradores, né? E ele é o atual diretor lá da unidade da Fiocruz no estado do Ceará. É uma unidade muito bonita, eu já fiz uma visita, é um negócio de primeiro mundo. E agora em agosto ele vai fazer 80 anos de idade, mas trabalhando duro, muito animado com o trabalho. Às vezes quem está nos assistindo pode perguntar, bom, mas a live é sobre o filho, Carlyle Lavor Filho, e não sobre o Exato. pai. O pai é Mas importante no filho, essa né? transição é É. fundamental, a gente saber de onde vem o Carlyle filho, né? O Carlyle original, na verdade, né? É importante saber de onde vem o Carlyle Lavor e qual é a importância do Antônio Carlyle. E eu queria te fazer uma pergunta. Pensando na vida de um cientista, quanto que a família é importante na vida de um cientista? Fala pra gente. A família é O fundamental, apoio da família. porque é no seio familiar que a criança, por exemplo, aprende a gostar de ler, eu acho. A escola tem o seu papel fundamental, mas os pais são fundamentais também para esse gosto. Travou o Carlyle? Travou. Vamos esperar um pouquinho. A minha técnica aqui de casa está dizendo para esperar um minutinho. Opa, A minha, voltou. a minha bateria está um pouco Voltou. fraca, deixa eu ver se está conectado bem aqui, tá? Voltou aqui. Peraí. Legal. Bom, então a gente está falando A bateria com está o fraca aqui, professor, mano. O que professor aconteceu? Carlinhos Lavor. Hã? É. Eu estou ouvindo, pode falar, já estamos um pequeno defeito técnico, mas aqui a bateria está ruim, ó. Já voltou? Tudo bem, já voltou, vamos lá. Já estão dizendo que tá caindo porque o host é muito pesado, né? Então, bom, então eu estava falando, você estava falando do apoio da família. Quanto que o apoio da Ah, família é sim, sim. importante para o desenvolvimento da ciência e para o desenvolvimento do cientista? Pois é, o meu pai sempre teve muito livro em casa, então sempre gostou muito de ler. Então, o fato da criança ver o pai lendo, ver os pais lendo, né? Eu acho que é fundamental. Esse contato desde a infância, da criança com os livros, é absolutamente fundamental. E eu acho que isso, para mim, fez toda a diferença. Eu sempre gostei de ler e olhar os livros que meu pai tinha. Eu me lembro que a minha mãe falava quando eu era bem pequeno, eu gostava de tirar os livros da estante. Eu tirava os livros, ela botava de novo, tirava. Então, esse contato, eu acho que com o livro na família é fundamental. E aí eu é, acho que explica aí o papel de como é importante a criança, quando voltar da escola, tem que ter o apoio dos pais, né? Eu acho que a, essa complementação que os pais dão no apoio da criança à escola é fundamental, fundamental. Legal. Ah, e o seu primeiro contato com uma universidade, então, foi com a UNB? Foi com o NB, porque aí o meu pai era professor lá, então nos finais de semana a gente ia passear na UNB. Eu me lembro que a biblioteca da UNB era 24 horas, então meu pai ia, eu ia junto também. Então, o primeiro contato sobre o que é uma universidade foi lá na Universidade de Brasília, na UNB. Isso foi no início da UNB? Foi quando montou a UNB ou Não, foi acho que depois? a UNB ela já estava montada. Quando a gente foi para lá, já estava montada já. Legal. Vamos, então, agora entendendo a infância, esse contato com os livros e com a ciência e com a medicina, uma pergunta que vem à minha mente sempre quando eu olho para uma criança, talvez reverberando o que perguntavam para mim quando eu era criança, é o que você vai ser quando crescer, né? É curioso, mas o interesse pela pesquisa, pela ciência, normalmente ele não passa na cabeça de um adolescente, né? Normalmente você quer ser um bombeiro, você quer ser um policial, você quer ser
sei lá, uma outra coisa, mas não cientista, né? Você se lembra o que você queria ser quando crescesse, lá no começo da adolescência, na época romântica da adolescência, né? Bom, eu acho que eu passei por um problema que muitos adolescentes passam é saber o que a gente quer ser quando crescer, né? Durante a infância, eu não sabia o que eu ia ser, não. Eu gostava de estudar, eu era curioso e queria compreender as coisas, isso aí foi que eu me lembro bem da infância. E a minha adolescência, no sertão do Ceará, eu tive um contato com, vamos dizer assim, com o campo, né? Então, o meu avô tinha um sítio, o meu pai montou uma horta, então eu trabalhava na horta, aprendi a tirar leite de vaca, andar a cavalo, e, bom, quem é nordestino acho que vai entender, ou quem entende de cavalo, a gente andava a cavalo no osso, né, sem a sela, apenas com cabresto. Então, eu tive a experiência na adolescência, foi completamente da experiência em Brasília. Em Brasília eu tive uma experiência urbana, né? E aí, na adolescência, eu fui para o sertão, e é sertão mesmo, né? Na região centro-sul do Ceará, a 450 quilômetros de Fortaleza, é perto da região do Juazeiro, do Cariri, o Juazeiro do Padre Cícero, né? Então, foi uma adolescência muito diferente da vida urbana que eu tive em Brasília. E lá nessa cidadezinha eu aprendi, eu entrei para uma banda de música, né? Tinha um agricultor que era o maestro da banda, o maestro Álvaro Correia, ensinava música a quem quiser de graça, e eu aprendi, eu tocava saxofone na banda, então foi uma experiência completamente diferente. E eu continuava com o gosto pela escola, mas, e aí eu tive a minha primeira namorada, né, a namorada de adolescência, aquela paixão, e aí eu queria fazer agronomia, e depois retornar para o sertão e casar, eu queria ficar por lá, a primeira paixão, né, de um adolescente, né? Então, o meu primeiro desejo de ter uma profissão foi sobre agronomia. Então, eu comecei a agronomia. Mas aí a transição acabou porque quando você fez 18 anos, você não foi para a universidade. Não, eu comecei a universidade com 17 anos, né? Mas aí com 18 anos, né? Mas aí no ano seguinte eu fui convocado para o Exército. E aí eu passei um ano no Exército, no 10º GAC, Grupo de Artilharia de Campanha, lá em Fortaleza. Eu me lembro que 95% da minha turma estava lá, digamos, forçado, né? Mas foi uma experiência interessante também. Eu passei um ano no Exército. Aí depois do Exército, bom, aí a cabeça começa a mudar, e aí eu desisti da agronomia, não era bem o que eu queria. Aí eu estudei, aí eu fiz vestibular para computação e para economia. Aí passei nos dois vestibulares e aí a minha ideia era tentar fazer junto a economia e a computação. Os dois e aí no Ceará? no Ceará, tudo no Ceará. Lá eu fazia economia na Universidade Federal do Ceará e fazia computação na Universidade Estadual do Ceará. E na primeira semana o professor de economia falou, não, desiste de economia, a computação é do futuro. Quer dizer, você na primeira semana de aula o professor já jogar um balde de água fria, eu fui para a computação. E na computação eu conheci um pouco, eu tive mais contato com a matemática, né? Aí acho que surgiu, comecei a sentir um desejo de verdade. Eu quero conhecer mais matemática, né? E aí junto com esse desejo, o sonho do adolescente de querer explorar o mundo, né? Aí eu tenho uma tia que mora em Campinas e me fez o convite. Ó, se você passar no vestibular, você mora comigo. Bom, era o convite, era o estímulo que eu precisava para sair do Ceará, né? E aí eu fiz vestibular para a Unicamp e eu fiz graduação em matemática lá na Unicamp. Aí você se tornou um retirante, como a gente conhece da literatura, essa palavra, um retirante, que sai do Nordeste e vem tentar a vida em São Paulo. Uma coisa interessante, né? Você vê, a gente está falando com um grande cientista brasileiro, alguém que impulsiona a ciência, que tem uma importância vital, e ele está dizendo que ele começou aos 17 anos fazendo agronomia, depois vestiu verde-oliva, foi para o Exército, depois tentou fazer computação junto com economia. Ou seja, se você acha que você está perdido, você é um estudante, entrou no curso, acha que está perdido, fica tranquilo, tem muito tempo para você ficar perdido, mas uma hora você se acha. Né, Carlinhos? O amor pela matemática te encontrou.
Eu acho que são poucas pessoas que sabem, acham que sabem e sabem de verdade o que quer fazer. A minha irmã, por exemplo, sempre quis ser médica, né? E desde pequena. Mas eu acho que o normal é você ter muitas dúvidas, né? Sim, sim. E para quem por acaso ou passou por essa experiência, bom, sabemos que é uma coisa comum, por acaso, para quem está passando por essa experiência, esse é o normal, né? E acho que tem que ter paciência. E 1 ou 2 anos na adolescência, a gente pensando numa vida como um todo, é pouca coisa. Eu acho que se a pessoa tem dúvida, tem que deixar a dúvida conviver com você, até para você se descobrir, né? Eu me considero hoje super realizado na Unicamp, como professor da Unicamp. Me sinto um privilegiado por fazer o que eu gosto, o que eu amo. Mas aí, olhando um pouquinho para trás, eu acho que é porque eu dei chance a essas dúvidas aparecerem e você, aos poucos, tentar descobrir o que você quer ser, né? Não é fácil. Acho que é um drama que a maioria dos adolescentes passam. E tem que ter um pouco de paciência. A paciência, essa geração para a qual a gente dá aula hoje, a minha já não tinha tanta paciência assim, a gente é bem imediatista, tanto que se a nossa live trava um pouquinho, já gera um desconforto muito grande nas Aline está pessoas. desconectando aqui também. Ah, desculpa. Tá, tá É. travando? Não, a minha bateria, não sei porquê, ela está acabando rápido. Mas pode continuar. Tá, Bom, você já me está em fala. Qualquer coisa 9%. que eu preciso, a gente volta e começa de novo, não tem Não, problema não. pode ir, pode tocar. Ok. Eu costumo dizer para os meus alunos que a dúvida é o germe da ciência. Tudo começa na dúvida. A gente olha e pergunta, mas será que dá? Será que pode? E se eu É fizer bateria, mano. assim? Né? Não, Ah, a dúvida para o cientista é fundamental. É a dúvida que gera a busca por uma explicação e sem o problema, o conhecimento não iria aparecer. A dúvida é fundamental. É lógico que você não pode, né, você não pode entrar num buraco negro de dúvida, né, eternas dúvidas, mas eu acho que tem que ter um equilíbrio aí, acho que constante, entre a dúvida, eu não diria a certeza, mas a dúvida e o conhecimento, né? A dúvida é fundamental, é fundamental. a dúvida como um propulsor, né? Como Como alguém propulsor, que é. o Leandro, lá da UFMS, um grande abraço aos colegas da UFMS. Solidariedade, a gente não conseguiu estar com vocês esse ano, mas estaremos com vocês o ano que vem. Já quero fazer uma propaganda que vai ter um Isso. ERMAC virtual esse ano lá em Campo Grande, né? Então, E no o próximo ano, Leandrão. né? E no próximo ano, um CENIMAC enorme, a gente vai estar lá para comemorar a vitória sobre o coronavírus, se Deus quiser. E vai ser um Cenimac muito especial, porque vai ser a edição número 40 do Cenimac. Então, aguardem que vai ser muito animado, um Cenimac de altíssimo nível, muito animado, para a gente matar a saudade aí de todo mundo. Que legal, maravilha. A gente voltando àquela história do que é o ser um cientista, né? Eu me lembro quando eu era criança, se você me perguntasse o que é ser um cientista, na hora eu ia lembrar daquele personagem do Christopher Lloyd, no filme De Volta para o Futuro, que era o Dr. Emmett Brown. Né? Quem já assistiu De Volta para o Futuro vai lembrar do Dr. Emmett Brown, que era aquele personagem maluco, com aquele cabelão e tal, branco. Só para responder a pergunta, E, não, o Cenimac do próximo ano, bom, esperamos que seja presencial, seja um Cenimac clássico, né, do próximo ano, setembro do próximo ano, lá no Mato e Grosso do esse Sul. ano vai ter um ERMAC virtual, um ERMAC. Esse é um regional. Um regional que vai ser com webinars, mas você pode se inscrever, pode assistir as palestras também, vai ser ao vivo. Ah, você acha o que você acha? Você acha que tem pouca ciência nas escolas, Khalil? Porque assim, a gente está vendo que a ciência está entrando num descrédito, né? Se você pensar que a gente está num tempo em que a gente tem que olhar, outro dia eu vi uma entrevista com o Marcelo Knobel, aí lá da Unicamp, Reitor da Unicamp, né? falando que a gente está em 2020 e a gente está tendo que argumentar que a Terra é redonda, né? Enfim, que a Terra não é plana, né? Você acha que está faltando ciência, está faltando um contato com a verdadeira ciência, as pessoas chegam na universidade sem saber de fato o que é a ciência, e a gente tem contato com a ciência todos os dias, nas nossas casas, nas nossas vivências, né? Fala um pouquinho para a gente, como é que você acha que a ciência pode ser embutida na escola de uma maneira
até quase que natural para que as pessoas tenham essa consciência? Bom, essa é uma pergunta complexa. Vamos ver se eu tento falar um pouquinho sobre ela. Bom, a primeira coisa apesar do produto da ciência parecer uma coisa mágica, né? Se a gente olhar aqui o que a gente está fazendo hoje, né? Se a gente voltar séculos atrás, ninguém poderia imaginar o que a tecnologia iria nos permitir para o que a gente está fazendo agora, né? Então, Quase que um holograma, né? Parece que a gente mora no mundo dos Jetsons. não deixa de ser mágica, né? Mas o que produz essa mágica é um trabalho duríssimo, longo. A ciência é uma coisa que é muito trabalhosa, né? Então, e para existir uma ciência numa nação, é uma coisa que demora muitos anos, né? Existe toda uma instituição por trás, o trabalho de formação do cientista, desde da graduação, da iniciação científica, mestrado, doutorado. Então, o cientista, acho que a primeira coisa para quem tem dúvida se quer ser um cientista, a pergunta é: você gosta de estudar? Quer passar o resto da vida estudando, né? Então, aí, voltando à sua pergunta da escola, né? Eu acho que a questão da escola passa pelo professor. A gente tem que cuidar muito mais do nosso professor, valorizar o nosso professor financeiramente, óbvio, e a formação do nosso professor, né? O professor é o elemento chave da escola, e eu acho que o Brasil está muito atrasado nisso, muito atrasado nisso. Se a gente comparar, por exemplo, com países da Escandinávia, onde o professor é um super profissional, vocês são professor em orgulho, né? E a situação no Brasil, a gente sabe, bom, estamos muito longe de a gente ter uma escola realmente que dê chance, que dê oportunidades para todos os brasileiros. Eu acho que a questão da escola passa pelo professor. A gente tem que cuidar muito mais do nosso professor, né? Eu me lembro que num almoço com o Almirante Nelson Maculan, aqui em Blumenau, ele falou para mim: na Europa, o título de professor é muito maior do que o título de doutor. Você ser um professor É é claro, muito mais professor. importante do que você ser doutor. Aqui no Brasil tem essa cafonice de professor-doutor, né? Você tem que se É, reafirmar, né? Essa uhum, coisa do título, o título ser mais importante do que o que a pessoa, a contribuição que a pessoa dá, né? sim. Mas você teve um gap ali, pelo que eu olhei no seu currículo, entre o final do curso de matemática e o doutorado. Tem um gapzinho ali, né? Uhum. Você não fez o mestrado. Você Não, não, fez o doutorado direto. pois é, bom, eu fiz a graduação em matemática na Unicamp e continuando naquela ideia, né, de quero desbravar o mundo, né, e o meu contato com o Ceará durante toda a graduação era muito forte ainda, e eu tinha um desejo de voltar para o Ceará, né, e como eu tive essa experiência no sertão cearense, eu senti que o Ceará precisava desenvolver muito mais, né, e aí é mais aí eu vou juntar a dúvida, né, que faz parte da nossa essência, e principalmente durante a adolescência, com o sonho, né? A dúvida e o sonho. E aí eu sonhava na época e eu queria construir modelos matemáticos para ajudar o desenvolvimento econômico e social, né, do Ceará. E aí eu soube que o INPA tinha um doutorado em um curso de pós-graduação em economia e matemática e eu criei, isso é uma coisa que acontece muito, a gente tem que ter cuidado com essas ilusões que a gente cria, eu criei na minha cabeça, eu vou estudar economia e matemática para ajudar o desenvolvimento do Ceará, né? Eu queria construir um modelo matemático que ajudasse o desenvolvimento econômico e social do Ceará. E aí eu criei essa ideia que fazendo economia matemática eu iria realizar o meu sonho. Então eu fui para o INPA, fiz o curso de verão e comecei a economia matemática lá. Só que era uma economia matemática, era quase matemática pura, né? Era muito diferente do que a ilusão que eu tinha construído, né? Então foi um período até um pouco meio frustrante, porque quando você cria um sonho, né, e aí a realidade vem e se choca com o sonho, você não consegue realizar, aí é um período complicado, você tem que ter um pouquinho de Você paciência. lembra dessa época? Você foi aluno do Aloysio, então, né? O Aloysio que era Não, eu cheguei a conversar com ele, eu seria aluno dele, né, mas aí as coisas não se encaixaram, né, e aí foi aí que apareceu, a gente tem que ter um pouco de sorte na vida, sorte e paciência, né. Aí eu soube que tinha um programa na COP, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, tinha um programa que era uma mistura de matemática aplicada, otimização e computação, né? E aí eu soube por um amigo que tinha esse programa, aí eu fui lá visitar e eu dei a sorte de conhecer o grande Nelson Maculan, né? Que é uma mistura de um segundo pai, um amigo, um mestre, e aí eu comecei
eu comecei o programa eu entrei no mestrado, mas aí no segundo ano fiz as disciplinas, comecei no doutorado, e aí eu busquei outros caminhos, né? Aquela ilusão que eu tinha construído não deu certo, a gente tem que estar pronto para se reprogramar e pensar em outros caminhos quando a vida diz que ó, não é bem por aí, né? Foi assim, esse gap está aí a explicação do gap. Ou seja, quando você chega numa bifurcação, você tem que escolher. Não adianta você ficar ali. Você Você, até faz um exercício de otimização, né? você Mas tem ainda assim. Você tem que escolher, e um amigo meu falou o seguinte: quando você tem duas opções, você sempre vai escolher a opção errada. Então fica tranquilo. Então pode É relaxar e a toca para famosa lei frente. de Murphy, né? Eu tô Exato. no, eu tô num, eu tô num caixa do supermercado que está andando mais devagar e o outro do meu lado mais rápido. Eu mudo para o outro, esse que estava rápido vira devagar e o contrário, né? Certo, mas eu me lembro que uma vez você falou para mim assim, eu estava num congresso aí na Unicamp e eu tinha acabado de saber que eu estava entre um dos nominees de um prêmio, e isso me deixou muito nervoso, e a hora que eu fui apresentar o meu trabalho, eu lembro que eu falei para você, eu estou muito nervoso, você disse uma coisa para mim que eu nunca vou esquecer, você falou assim, não brigue com o nervosismo. Eu não vou te imitar aqui, porque a gente está numa live, né? Pode Mas imitar, você pode falou, imitar. A live não, rapaz, repare, bichão, não brigue com o nervosismo, não brigue com o nervosismo. E aquilo fez todo sentido para mim. Eu deixei o nervosismo ali, fui lá e apresentei o meu trabalho. E sempre que eu estou nervoso, ansioso, eu sempre me lembro dessa sua voz dizendo assim: não brigue com o nervosismo. Nós estamos num isolamento forçado, numa quarentena forçada. Tem muita gente, muitos estudantes que estão terminando a graduação, estão para se formar e essa formatura foi adiada. E muitos deles que iriam se formar já estavam naquela dúvida: o que é que eu faço depois? Né? Eu vou trabalhar, eu vou dar aula, eu vou ser cientista, eu vou escolher fazer pós-graduação e ir para o caminho da ciência. Né? Ah, dizem que é nessa hora do incerto que a gente consegue se reinventar e a gente consegue fazer escolhas. Então essa live tem essa ideia, né? Como é que eu vou escolher ciência como carreira? Por que você escolheu a ciência como carreira? O que Eu, foi esse turning point? Porque você, como matemático, podia fazer várias coisas, né? Por que ser um cientista? eu acho que a ideia de querer ser um cientista está muito ligada à curiosidade, né? Eu acho que o fato de gostar de ler desde criança, eu acho que a leitura aumenta a sua curiosidade. Então, eu comecei a descobrir o prazer de compreender, ou pelo menos de iniciar a compreensão das coisas. Isso é um prazer, né? Eu acho que para você se tornar um cientista e ser feliz e tentar dar alguma contribuição, você tem que ter muito prazer. E o prazer intelectual, eu até brinco com meus alunos, ó, é um prazer que pode durar a vida inteira, né? Tem outros prazeres que tem o pico ali, né? Mas o prazer intelectual ele pode durar a vida inteira e eu acho que ele vai aumentando sempre, né? Então eu acho que ser um cientista tem que descobrir esse prazer, o prazer de você compreender as coisas, né? Seja em qual área. E gostar de estudar, você tem que estudar a vida inteira, né? E tem que estar aberto, né? Eu acho que isso é uma das coisas interessantes da ciência. A ciência apresenta explicações para o mundo, para algum fenômeno, e é a explicação que vai valer até aparecer uma outra explicação melhor. Acho que isso é o grande charme da ciência. Ela muda até que você apresente uma explicação melhor, né? E essa explicação eu acho que é infinita. Eu acho que é o mistério da vida. A gente vai sempre aprender algumas coisas, compreender algumas coisas, e isso vai abrir novas possibilidades. Então, o prazer da compreensão, eu acho que quando eu senti esse gostinho desse prazer, eu falei, eu quero isso para minha vida. Acho que foi esse o momento. E eu comecei a sentir isso, talvez na graduação, estudando as coisas, né? E aí quando eu fui para Campinas, né, uma grande universidade, aí você faz iniciação científica, você tem Você, contato eu fiz a iniciação científica com o professor Mário Antunes Sete, um pernambucano que era professor da Unicamp, trabalhava com lógica, né? Eu comecei estudando lógica e conjuntos difusos. Aí a iniciação científica é fundamental para você descobrir se você quer de verdade, né? Se
você quer de verdade ser um cientista, vale também como uma experiência, né, durante a graduação, mas aí a iniciação científica é fundamental para testar, ver se você quer de fato ser um cientista, né? Aqui na UFSC, a gente tem um programa voluntário de iniciação científica, porque o PIBIC não consegue dar bolsa para todo mundo que Está quer até ter. descarregando. Uhum. O PIBIC, ele não consegue dar bolsa para todo mundo que quer fazer iniciação. Então, aqui tem um programa voluntário, que é um programa oficial da universidade, que você faz uma iniciação científica voluntária. Você recomenda que os alunos façam para conhecer o que é ciência, o que é uma pesquisa, tal, antes de se decidir, ter esse gostinho de pesquisar um pouco e ter esse contato? Você acha que é fundamental isso? Faz parte da formação do ser que estuda? A iniciação científica é algo complementar à graduação. A primeira coisa, não pode atrapalhar a graduação, né? Então, a iniciação científica eu acho que é recomendável para quem está indo muito bem na graduação, tem mais tempo e mais vontade de estudar outras coisas, né? Então eu acho que esse é o primeiro ponto. Você está indo muito bem na graduação, tem mais tempo e para se dedicar a algo mais, aí acho que entra a iniciação científica e como um teste, né? Se você tem dúvida, eu acho que quero ser um cientista, eu acho que quero fazer mestrado ou doutorado, a iniciação científica é muito bom para você fazer esse teste, né? Mas, de novo, você não pode substituir a iniciação científica ou para cobrir alguma coisa que você não tá indo bem na graduação. Primeira coisa, você está muito bem na graduação, se tem mais energia, aí a iniciação científica eu acho que se encaixa perfeitamente. Maravilha. Eu já falei aqui, o Carlile acabou de sair da presidência da SBMAC, né? Você foi presidente da SBMAC por 2 anos. Isso. A sociedade, para quem não sabe, Sociedade Brasileira de Matemática Aplicada e Computação, né? Conta um pouquinho para a gente como é que foi que você chegou lá, como é que foi. Na verdade, foi um crescente, né? Você foi chefe de departamento, depois foi diretor associado do IMEC, e aí foi, né? Eu me lembro que quando você era chefe de departamento, você falava assim, rapaz, é a última burocracia que eu vou pegar, depois eu quero estudar, virou diretor associado. Aí você falava, não, dá muita dor de cabeça, esse negócio de burocracia e tal. Se tornou presidente da SBMAC, reestruturou e colocou a SBMAC num trilho de avanço e de crescimento, que o Pablo agora pegou e está fazendo mais ainda, está crescendo a sociedade, isso é bom, né? Como é que foi isso daí? Conta um pouquinho para a gente dessa trajetória com a burocracia da ciência, né? Esse trabalho, digamos, de gerenciamento acadêmico, né, da burocracia, eu acho que faz parte da nossa profissão e eu acho que em algum momento, acho que é interessante, né, a gente dar essa contribuição, porque você conhece um pouquinho o outro lado, né? É muito fácil a gente reclamar do chefe de departamento, do diretor, e se você nunca teve essa experiência de administrar ou contribuir na administração, você acaba não conhecendo as dificuldades que para quem passa por essas posições. Então, acho que é uma experiência importante e é uma maneira de a gente contribuir, né? Porque para a gente poder ter o tempo para estudar, ter as nossas instalações, bom, existe toda uma infraestrutura para que isso funcione, né? E isso está ligado à burocracia no bom sentido, né? Então, acho que em algum momento, eu acho interessante essa momento do pesquisador. Não é muito porque na administração, porque isso gasta muito tempo, né? E a pesquisa requer muito tempo também. Então é difícil fazer as duas coisas. Mas em algum momento acho que é importante dar essa contribuição para a gente conhecer o outro lado, né? E a SBMAC também foi uma experiência fantástica, porque na verdade, eu acho que você exagerou um pouco. Nós já pegamos a SBMAC muito bem estruturada, muito organizada. É claro que cada gestão tem a sua cara, né? Você enfatiza algumas coisas, né? Eu acho que uma coisa que deu certo, e o Pablo, né, o atual presidente lá da Federal do Pernambuco, Pablo Rodrigues é o atual presidente, foi um diretor super ativo na nossa gestão. Está continuando um trabalho que a gente começou, que é a internacionalização da sociedade, começando pela América Latina, né? Nas 2 edições passadas do CENIMAC, na primeira, que foi lá em Campinas,
nós fizemos uma mesa redonda, juntando colegas da América Latina, no CENIMAC do ano passado, tivemos já uma mesa redonda, e a ideia é que essa colaboração com colegas da América Latina se intensifique. O Pablo é argentino, né? Eu acho que é a primeira vez que um presidente não brasileiro assume a presidência da Tem SBMAC. uma comunidade argentina e chilena muito forte no Brasil que faz Exato, matemática. exato. Então, foi uma experiência diferente, né? Faz parte da experiência, digamos, de gerenciamento acadêmico, mas é mais acadêmico do que burocrático, né? Diferentemente da chefia de departamento ou da direção de um instituto, né? E aí foi muito bom, porque aí me fez conhecer muito mais o Brasil, visitamos várias regionais da sociedade, né? Você, inclusive, ou vai ser um vice-coordenador da regional daí, né? Da sua região. Ainda é instrucional, né? Mas ainda é oficial, tá bom. Então, eu desculpe não sei porque se eu falei o que não podia falar. Ele ainda não falou para mim qual foi o veredito da reunião da diretoria, mas... Não, mas eu aproveito e apoio totalmente o seu trabalho. Então, foi uma experiência muito legal. Mas você tinha me falado, quando eu saí da chefia, né? Depois eu disse, não vou mais participar disso, está muito trabalho. Mas eu acho que é um momento, né? Acho que tem um momento da carreira onde você está, onde você se anima, né? Eu acho que é importante se animar com essa participação. Não pode fazer à força, não pode. Você tem que criar uma animação para cumprir com esse papel, né? Mas agora esse meu afastamento aqui como professor visitante está sendo importante para reequilibrar todo o sistema, né? Tem uns custos aí. Eu peguei uma gastrite crônica, né? Por conta da intensidade dos últimos 5 anos. Mas agora eu estou me cuidando e eu estou me dedicando muito à pesquisa aqui. E também uma coisa importante que eu quero me dedicar nos próximos anos é a parte de divulgação científica também, que eu acho que é muito importante, que o Brasil e o mundo estão precisando muito disso, né? Tem projetos novos a caminho, né? Isso, tem projetos novos, Tá. Pessoal, como nós começamos um pouquinho antes, daqui a pouco a live, o Instagram vai encerrar a live, ele encerra com 1 hora. Se preciso for, a gente desconecta e reconecta de novo rapidinho, é facinho. Estou à disposição de vocês. Tá gostoso, né? Eu estou gostando. Conversar com o Carlinhos Lavor para mim sempre foi um prazer. E eu queria te convidar a fazer uma pergunta para ele. Você que está aqui assistindo nossa live pelo YouTube, eu estou monitorando o YouTube aqui também. Tem o chat do YouTube que está travando um pouco. Mas tem aqui, você que está no YouTube, se quiser entrar pelo Instagram, Felipe DC Fidalgo. Me segue lá e a gente está ao vivo, a live pelo Instagram. Você pode fazer uma pergunta. Tem uma secretária aqui que está secretariando, que é uma pessoa maravilhosa, que é a minha esposa, né? Que ela está fazendo assim, um papel fantástico de produção. Toda a produção foi dela aqui, né? Mas vamos lá. Vamos continuar o nosso papo. Você pode mandar... aproveita que você vai mandar uma pergunta. Tem um aviãozinho aqui embaixo. Você vai olhar aqui na tela, aqui embaixo tem um aviãozinho. Clica no aviãozinho, manda para as pessoas aí dos teus contatos, falando que a gente está batendo um papo sobre ciência como carreira. Eu tenho certeza que tem muita gente querendo se inspirar nessa quarentena. Carlile, você estava falando do engajamento necessário na burocracia, na administração acadêmica, que isso é importante. Você já falou que um projeto de IC é interessante e que os congressos também. Agora, eu quero te fazer uma pergunta. A gente tem essa coisa no Brasil da produtividade, né? Quando a gente entra na ciência e a gente começa a fazer ciência, tem muita gente, desculpa a palavra que eu usava, vou usar, mas tem muita gente que fala que brocha, porque o cara ele está mais preocupado com os índices que ele precisa atingir, com o qualis da revista onde ele vai publicar, se é A1, A2, B1, B2, B3, C. Eu queria que você dissesse essa coisa da meritocracia. Você realmente acha que essa meritocracia é importante, que os índices de fato medem a produtividade? Como é que você vê? Assim, tem muita gente que está fazendo ciência e está um pouco desanimado com essa coisa de ter que bater os índices, ainda mais num tempo difícil, sem fomento para a ciência, né? Como é que você vê isso daí? Fala um pouquinho da tua experiência. Bom, os índices são importantes, mas não existe nenhuma medida perfeita, né, para dizer se você tá no caminho certo ou se você tem que
se você tem que atingir determinado nível ou não, né? Bom, mas os índices existem e a ideia é que a gente aperfeiçoe esses índices, né? Mas uma coisa importante na pesquisa é a busca pela excelência, né? É você buscar qualidade, né? E aí, se você busca qualidade, trabalha com qualidade, é, com insistência também, perseverança, os resultados aparecem, entendeu? E em algum momento isso vai ser reconhecido. Pode demorar um pouco, né? Mas eu acho que o fator principal, e é isso que, digamos, um índice sério tenta mostrar, é a qualidade da sua pesquisa. Então, eu acho que a concentração mais importante é se você. E a gente sabe, né? A gente sabe o que a gente faz, a gente sabe se está fazendo com qualidade, se a coisa deveria exigir mais, se a gente está se a gente se dedicou o suficiente num determinado trabalho, a gente sabe disso, né? É só a gente olhar para dentro de si mesmo. Então, eu acho que a busca da qualidade é o mais importante e as consequências virão e os índices vão acabar reconhecendo, né? Mas não se pode deixar, não pode deixar o índice virar o seu guia, né? O índice, eu acho que é uma medida do que você está fazendo. Se você faz com qualidade, o resultado vai aparecer e o reconhecimento também vai aparecer. O índice é uma consequência. Digamos, a medida do que você vai, se tiver qualidade, ele vai aparecer. Essa é a minha a visão que eu tenho dos índices. Muito legal. Continua mandando as perguntas, estou vendo que está chegando mais perguntas ali. Pergunta o que você quiser, o que você ficou com curiosidade aqui na live. Eu tenho certeza que o Carlírio vai ter muito prazer de responder. Eu acho que alguém me perguntou como é que eu escolhi o tema de doutorado, né? Que acho que alguém perguntou sobre como é que a gente escolhe um tema de doutorado. Bom, essa é uma excelente pergunta também. É da mesma maneira que a gente passa na dúvida qual é a profissão que eu quero fazer no doutorado, qual é o tema de pesquisa. Aí eu diria o seguinte, quanto mais cultura você tiver, eu acho que vai ajudar a responder essa pergunta. O que eu chamo de cultura? Uma cultura geral, a cultura matemática, né? Quanto mais assunto você conhecer, vai ser mais fácil você decidir. Se você se você tem pouco conhecimento, você vai ter um leque bastante estreito de opções e pode ser que dentre aquelas opções não esteja a que você vai se apaixonar, que você vai gostar, né? Então o conhecimento, digamos, um conhecimento horizontal é muito importante para depois você fazer a escolha do conhecimento vertical, né? No meu caso, foi um pouco de sorte, né? Bom, aí eu me lembro que eu estava terminando a disciplina do mestrado, aí apareceu um artigo na SAEM Review do Arnold Neumeier, que é um gigante da matemática aplicada, e nesse artigo ele falava sobre o problema de conformação de proteínas. Era um artigo de revisão, né? Então falava um pouco de tudo. E aí eu me apaixonei, eu falei, eu quero fazer isso aqui. Então, bom, eu diria que eu tive sorte, porque apareceu, o Maculam me deu esse artigo para ler, e eu me apaixonei. De novo, a ideia da paixão, né? Acho que para tudo na vida, seja para ser cientista ou ser um artista, você tem que ter paixão. A paixão na vida é fundamental. Eu diria que, eu escutei no rádio alguém falando de 3 fatores importantes para ter sucesso na vida. E eu não esqueci, talvez eu tenha feito alguma adaptação, mas era mais ou menos o seguinte: você ter sucesso, a primeira coisa, você tem que ter paixão pelo que você faz. A segunda, você tem que ter fé, tem que acreditar que aquele negócio dá certo, e um pouco de razão, né? Então, você não pode se apaixonar por uma coisa impossível. Eu quero ser papa. Bom, a chance de você ser papa então, acho que esse equilíbrio dessas 3 coisas, a paixão e a fé e a razão, acho que ajudam na busca pela realização, né? Pelo sucesso, digamos assim. A probabilidade é o que faz a mediação, né? Eu diria que é um equilíbrio entre esses 3 pontos aí, né? Aí não pode desejar uma coisa impossível, né? Então você vai ser um eterno sofredor, né? Tem que se conhecer um pouco, conhecer as limitações, né? Conhecer o seu potencial e até que ponto você está disposto a brigar pelo seu objetivo, né? Eu queria falar agora de um tema um pouquinho espinhoso, não tão espinhoso para quem é cientista, mas é espinhoso para o atual momento de discussão. Só falar uma coisa aqui, se por acaso a bateria desse dispositivo cair, eu já ligo no outro, tá? Se por acaso tudo bem, não tem problema. Está todo mundo agora sabendo.
Tá que bom. pode ser que a live caia, mas se a live cair, a gente volta. E Todo volta de mundo novo, volta. é A gente isso. espera aí 30 segundinhos e todo mundo volta. Manda o aviãozinho aí para os seus amigos, para sua família, para todo mundo participar desse momento com a gente. Faltam 30 segundos, Carlinhos. Vamos fazer o seguinte: eu vou encerrar a live Tem outra e a pergunta gente aqui, eu volta. posso responder rapidinho? Pode responder sim. Tem 20 Perguntando, segundos. eu vou ser rápido. Se é possível fazer pesquisa muito diferente da área do doutorado ou sempre caminhando do lado da área inicial? Bom, o doutorado tem 4 anos, né? Então, de novo, tem que ter um equilíbrio. É lógico que é fundamental, o doutorado é uma coisa do aluno, você tem que gostar. Se você está fazendo uma coisa que você não